Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 55, Elucidações. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador de nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna, que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Concentremo-nos então no que estamos fazendo neste momento, sem desviarmos o nosso pensamento para tantos e tantos temas que nos circundam nesses dias. Estamos procurando a mentalização maior, exercitando o nosso pensamento quando nos dirigimos ao ente superior, que é Jesus. Ainda não entendemos, Senhor, a grandiosidade que atingiste e a renúncia e a misericórdia que tiveste sempre conosco aqui nesta terra e vindo até nós um dia para que permanecêssemos sob a tua guarda e sob os teus ensinamentos. Que o nosso pequeno grupo possa a cada dia tornar-se mais unido, mesmo que à distância, mais unidos, porque temos o ideal, continuarmos fraternos
continuarmos juntos. Sentimos, Senhor, através dos amigos espirituais, o teu abraço sobre nós todos. E que este aconchego nos faça cada dia mais fortes, mais certos de que estarás conosco sempre que nós estivermos ligados a Ti. Que nós iniciemos assim, sob a proteção de tantos amigos espirituais, que nós iniciemos o estudo. Vamos então aos comentários iniciais. Quantas vezes, ao lermos as cartas de Paulo, quantas vezes nós não pensamos: é difícil entender a mensagem que ele escreveu. São traduções que trazem o olhar de quem traduziu e também dificultam a nossa compreensão. O tempo em que ele escreveu, o lugar. Foi na Ásia? Foi no Ocidente? Foi na prisão? Todos têm influência particular na escrita de Paulo. Mas o versículo que temos: por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Me trouxe uma interrogação persistente. Pregamos, disse ele, escreve ele, não a nós, mas a Cristo Jesus. O significado atual de pregação em nossa língua diz assim: divulgação de conteúdo da Bíblia cristã, com o objetivo de ensinar e converter as pessoas. Pode ser entendido também mais coloquialmente como repreensão, ladainha, cantilena. E nenhum desses significados me pareceu adequado ao mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. Nós estamos divulgando a Bíblia a Cristo. O que Paulo estava dizendo aos coríntios? Então, vem Emmanuel em nosso socorro. Entendi que quando falamos divulgando o Evangelho, colocando nossa visão particular, colocamos as lentes de nossa personalidade, com os atributos nem sempre positivos. Nosso eu interfere. E pregar a Cristo, assim entendemos, significa despirmos-nos até de nossa individualidade, em atraso ainda, para que falemos com inteireza daquilo que o Mestre ensinou. E para que mentalizemos Paulo como ele se colocava: nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. E Paulo pensa: servo só dos coríntios? Sabemos que não. Procuramos, em breves palavras, refletir quando e como empregamos a nossa visão particular, como colocamos as lentes de nossa personalidade ao transmitirmos os ensinamentos do Cristo.
Percebemos também como essas lentes de nossa personalidade são as mesmas quando falamos de nossa vida particular, quando olhamos para o outro para julgar, criticar, até condenar as atitudes do próximo. Emmanuel sabe muito bem o quanto interferimos com nossa visão particular em nossa vida comum. E, sobretudo, quando projetamos para a multidão, diz ele, sem o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Proveito desejável. Então, mesmo que falemos dos ensinamentos superiores de Jesus, podemos projetar sem proveito para a multidão ou para nós próprios? Considerando a nossa fragilidade, Emmanuel diz delicadamente da necessidade de retraimento de nossa individualidade. Fácil a proposta de Emmanuel? Parece-me muito difícil ainda, já que nosso eu, orgulhoso, não consegue dominar os impulsos inferiores. Interferimos na pregação. Pregação é o termo usado por Paulo, exaltando o nosso eu, nossa individualidade, paixões justificáveis. Para Emmanuel, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto ele relembra que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Temos o roteiro planificado pelo Cristo, compreendendo que a pregação de nós mesmos, agora Emmanuel toca diretamente em nossa situação evolutiva quando escreve, pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade. Somos ainda aqueles que convidados, chamados e muitas vezes constrangidos a dominar nossos impulsos para crescer. Nossa vida pode ser comparada a um curso avançado de aprimoramento de nós mesmos.